Está escrito em Êxodo capítulo de número 25, pastor, quando as lâmpadas se acendiam, as 3 lâmpadas da esquerda e as 3 lâmpadas da direita, pode olhar no texto, diz que elas alumiavam defronte do castiçal, ou seja, as 3 lâmpadas da direita e as 3 da esquerda, elas convergiam para a lâmpada do meio, e viravam uma tocha só, se transformava numa tocha que era projetada para frente. E detalhe, o castiçal de ouro nunca se apagava. Quem foi que acendeu o castiçal de ouro? Quem acendeu foi o próprio Deus, que quando o tabernáculo estava pronto, Deus desceu no Santíssimo e saiu fogo do Santíssimo, passou pelo altar do incenso, acendeu o castiçal de ouro e acendeu também o altar dos holocaustos. É Deus quem acende o fogo, nós mantemos o fogo aceso. É interessante que a projeção, o projeto de Deus para a construção do tabernáculo era para Moisés começar do Santíssimo e terminar no átrio, no altar dos holocaustos. Mas na execução da obra, Moisés começa lá no altar do holocausto e termina no Santíssimo. Como assim, pastor? Porque o projeto era de uma forma e a execução do projeto foi de outra forma. É porque Moisés começando do altar do holocausto, terminando no Santíssimo, é Cristo descendo na cruz do Calvário, morrendo na cruz para nos levar para a presença de Deus lá dentro do Santíssimo. E é preciso passar por todos esses caminhos até o castiçal de ouro, porque ele era movido com óleo, óleo da oliveira, óleo batido da oliveira. E observe, ele era composto, completamente feito de ouro, representando a glória de Deus e a sua realeza. Todas as manhãs o sacerdote ia lá para trocar o azeite das lâmpadas. E sabe, quando o sacerdote chegava para trocar a lâmpada pela manhã bem cedo, normalmente as 3 lâmpadas da direita e as 3 da esquerda estavam apagadas, mas a luz do meio, que representa Cristo, nunca se apagava, sempre estava aceso. E o sacerdote pegava e limpava os pavis aleluia, porque às vezes ficava cheio de borrões por causa da queima, e eles limpavam aquele pavio e colocava fogo outra vez, porque o fogo não podia jamais de forma, maneira, hipótese alguma se apagar. Se faltasse azeite nas lâmpadas, o sacerdote, ele repunha o óleo nas lâmpadas. Porque quem coloca o óleo, quem colocou o óleo pela primeira vez no castiçal, foi o sumo sacerdote. Mas quem repunha o óleo eram os sacerdotes. O sumo sacerdote nos batizou com o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo. E nós, sacerdote, repomos o óleo todas as vezes que a gente sentir necessidade. Não vos embriagueis com vinho e que há contenda, mas enchei-vos. E o termo grego aqui é encher-se repetidamente. Está fraco, levanta, fortalece. Caiu, levanta. Está desesperado, esperança. Está vazio, ciente. É um processo contínuo na presença de Deus. Quantos crentes cheios do Espírito Santo tem aqui? Levanta a mão, por favor. Dá um grito de glória para Jesus. Não dá um grito de aleluia para o Cordeiro. Então eu entro pela porta que é Cristo, sou salvo no altar dos holocaustos da cruz. Somos batizados nas águas da bacia, temos compromisso com o ministério da igreja, ceiamos na mesa dos pães, somos cheios do Espírito Santo no castiçal. E agora nós vamos para o altar do incenso, é o lugar onde a gente adora e a gente ora. E eu termino aqui. O trono de Deus é movido por bicombustível: oração e adoração. A oração une a fraqueza humana à onipotência de Deus. A oração une o altar ao trono. A forma de se falar com Deus ainda é a mesma, analógica. Joelhos no chão. Pastor, eu não tenho como orar de joelhos. Ora sentado. Pastor, não aguento orar sentado. Ora em pé. Pastor, não aguento orar em pé. Deita e ora. Pastor, não dou conta de orar em pé, nem deitado, nem sentado, nem de joelho. Então morre, você tem que morrer.
precisa palavras bonitas para conversar com Deus. Magnificentíssimo, ó imarcessível. Porque tem gente que quer orar impressionando a Deus. Orar é apenas conversar com Ele. Eu conheci Deus no meio de um povo que Deus falava. 29 anos atrás, me lembro, era representante da Gillette do Brasil, trabalhava o dia inteiro. A minha congregação ficava numa favela chamada Inferninho, lá em Salvador. Ao lado tinha a discoteca de Chiquinho, era o Ralabus, que a gente dançava lá o dia todo, noite toda, final de semana. Curtia a reggae de Bob Marley. Oh, everything is gonna be alright. Todo dia eu estava lá dançando, e lá eu aceitei Jesus como meu Salvador naquele lugar. Era 5 metros de largura por 12 de comprimento. E eu trabalhava o dia inteiro. Eu me lembro que naquela época, quando eu aceitei Jesus, eu estava com uma camisa da Janis Joplin. Eu era fãzaço do Guns N' Roses, Pink Floyd, C.D.C., Aerosmith. Não é desse tempo não. Me lembro das músicas que eu cantava. Welcome to the Jungle. Eu me lembro que no Heaven's Door, Sweet Child Mine. I used to love, but I have to kill her. Olha que música, olha que letra. I used to love, but I have to kill her. Eu costumava amar, mas eu tive que matá-la. Olha a música. Então eu curtia, porque eu era muito doido, tatuado, argola na orelha. E eu conhecia Jesus no meio de um povo que Deus falava. E eu saía à tarde do escritório, eu ia caminhando para a igreja, porque ficava assim em torno de uns 3 quilômetros. E eu me lembro, pastor, que assim chegando cerca de 200, 300 metros da igreja, a gente estava ouvindo o barulho da igreja, os irmãos orando, as irmãs cheias de filhos, não tinha a salinha das crianças, e elas agarradas com seus filhos, forçando-os também a orar. Eu chegava na igreja, eu tinha que entrar de ponta de pé, para não pisar nas pernas das irmãs, dos irmãos, e a igreja repleta às 7 horas da noite, para buscar a Deus. Todo mundo tinha uma experiência sobrenatural com Deus. Quem não era batizado com o Espírito Santo, queria ser e buscava até Jesus batizar. Oh, saudade! Deus movia. Todo domingo à tarde a gente estava comissionados a evangelizar. Era uma caixinha de som chamada Vati-Som, e uma guitarrinha Giannini, que nem Jesus afinava aquela guitarra, porque era subtonada. A gente fazia aquele culto ali no meio da favela, e as pessoas se juntavam e se rendiam a Jesus, e Jesus batizava pessoas na rua com o Espírito Santo. Chiquinho ficou endemoniado com a minha conversão. Sabe o que ele fazia? Ele começava a ligar o som aos sábados e aos domingos na hora do culto, som altíssimos de Alpha Blondy, de Bob Marley, desses caras, sabe? Gregory Isaac, olha o nome que me veio à memória agora, que era reggae que a gente curtia. E sabe o que a igreja fez, pastor? Nós começamos a orar e jejuar, orar e jejuar. Aí Chiquinho disse assim, ó, eu vou vender a discoteca para vocês. Nós compramos a discoteca. Hoje a igreja lá é sede de setor. Pegue na mão de alguém, por favor, pegue na mão de alguém. Diga, você precisa voltar a orar. Os dons espirituais, pastor, os dons espirituais eram evidentes. Interpretação de línguas, curas. Hoje estão esculhambando com o evangelho, pastor. Estão inventando línguas estranhas, irmã Elian. Plix, plox, plux. Que diabo é plix, plox, plux, pastor? Joma é um Exu. Joma é um Exu que tem na Bahia, nas matas. Diga o quê? Estão esculhambando com o evangelho, com o pentecostalismo. Homens vestidos de roupa de sacerdotes de matriz africana, com incensário na mão rodando, com espada. Vi um culto em que o obreiro sai do altar, vai na coluna central da igreja, trepa na coluna e fica com a cabeça, com o espírito do pica-pau.